Na carta de Tiago, peço a vocês que abram a Bíblia, Tiago capítulo 3. Vamos ler o parágrafo inteiro, que vai do verso 1 ao 12. Essa é a segunda parte desse estudo, cujo título é O Poder da Língua. Se Deus permitir, no nosso próximo encontro, nós vamos, para o verso 13 em diante, pensar sobre o tema da sabedoria do alto. Mas aqui ainda preciosas lições para extrair dessa porção bíblica. Então, o poder da língua é o tema, e nós vamos ler Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que o Senhor nos abençoe. Amém. O Dr. Warren Wiersbe, em um texto muito significativo, ele conta uma história que se deu nos Estados Unidos, no século XIX, finalzinho daquele período, na cidade de Colorado, no estado do Colorado. Havia ali uma expectativa muito grande de receber uma autoridade política, um senador da República dos Estados Unidos da América. Então a cidade se preparou, os repórteres todos estavam prontos para entrevistar aquele famoso político de Washington. Só que, para a decepção deles, o homem não compareceu. Houve uma situação e ele desmarcou a agenda. Daqueles repórteres, 4 deles foram para um bar e afogaram suas mágoas bebendo. Beberam, e lá pelas tantas, um deles disse assim: nós precisamos publicar uma matéria. O que nós vamos publicar? E o outro respondeu: vamos criar uma matéria. Foi ali que nasceu a fake news. E então eles propuseram a seguinte matéria: a China anuncia a derribada de suas milenares muralhas. Estampou no jornal. E antes da internet já havia fofoquete, e aquela notícia chegou na China, e aquilo irritou muitas pessoas. Havia já um movimento revolucionário, nacionalista, incipiente na China no século XIX, e provocou uma revolução. Naquele período da história havia um fluxo muito grande de missionários do Ocidente evangelizando a China. E a revolução chamada de Revolução Boxer aconteceu em 1899 e se estendeu até o ano de 1900. Só para vocês terem uma ideia, em um mês, em 30 dias, 200 missionários foram assassinados. Porque todos os missionários, porque eram ocidentais, eram vistos como invasores que estavam rompendo com a cultura chinesa e que deveriam ser expulsos, maltratados, inclusive mortos. 200 deles em 30 dias. O negócio foi tão grave que foi preciso que houvesse uma intervenção dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Japão para defender. Eles enviaram 19 mil soldados. Houve um conflito na China. Naquele mesmo dia, 250 ocidentais foram assassinados em Pequim, 14 de agosto de 1900. Ao todo,
mais de 500 missionários foram assassinados. Aqueles repórteres jamais poderiam imaginar que uma matéria falsa cruzaria os oceanos, chegaria na China e causaria tanto mal. E o que aconteceu naqueles dias, segundo muitos analistas, foi uma espécie de movimento embrionário que fez promover da concreção a Revolução Chinesa em 1949, que aí matou milhões e milhões de pessoas e fechou a China para a fé cristã. O que é que eu quero dizer com isso? A língua tem o poder de destruir vidas, famílias, igrejas e até um país inteiro. Não é por acaso que Tiago está tratando deste assunto tão sério. Ele usa uma linguagem pesada para falar da língua, porque de fato ela tem esse poder de influência e de destruição. Na perspectiva de Tiago, quem controla a língua é varão perfeito. É o teste da verdadeira religião, a pessoa capaz de dominar a sua língua, a pessoa capaz de refrear a própria língua, como ele diz no capítulo 1, verso 26. E no estudo anterior, na primeira parte desta reflexão, nós tratamos dois assuntos correlatos. Nos primeiros versos dessa passagem, Tiago vai falar sobre o poder de influência da língua, e ele usa duas figuras de linguagem conhecidas no mundo antigo para mostrar essa desproporção. Não é? Vejam, o freio de um cavalo, né? Pequeno, mas é capaz de domar um animal forte como um cavalo. Então, um pequeno instrumento é capaz de dominar, de influenciar. E de igual modo, o pequeníssimo leme, o timoneiro, através desse movimento, ele consegue dirigir um grande navio. Então, o Tiago está dizendo que a língua ela tem um poder de direção, de influência. Ele fala primeiro sobre o aspecto positivo. De fato, o uso adequado da língua, né, pode ser uma grande bênção. Disse aos irmãos, logo no início dessa reflexão, no estudo anterior, que a comunicação, o dom de falar, é uma grande bênção. Um pequeno instrumento, um órgão tão pequeno como a língua, pode dirigir a vida de uma pessoa, promover o bem. Mas também, ele vai usar uma outra metáfora, é uma fagulha, é uma pequena brasa que pode colocar em chamas toda uma grande selva. É por isso que o Benjamin Franklin dizia que o animal mais perigoso que existe tem sua toca atrás dos dentes, ou seja, a língua ela pode ser uma influência para o bem, mas de igual modo também uma grande força para o mal. E os versos 5 a 6 vão retratar para nós, com mais propriedade, usando uma série de metáforas, de linguagens conectadas, como a língua pode ser de fato um poder destrutivo, como foi nessa história que eu contei para os irmãos, que culminou na Revolução Boxers, né? Então vejam, versos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, ele está comparando. Assim como um freio é pequeno, como um leme é pequeno, uma fagulha é pequena, a língua também é pequena, mas o poder é absurdamente grande. Então veja, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. E aí o verso 6, ele usa um conjunto de metáforas. A língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nós destacamos aqui que a língua é perigosa, é venenosa e é indomável. Eu queria a atenção dos irmãos para aprofundar à luz desse verso 6 e pensar aqui pelo menos sobre 4 verdades basilares que apontam para nós o poder da língua, né? As suas características. Vejam, a primeira delas, potencial destrutivo. Ela diz assim, a língua é mundo de iniquidade. O que ele quer dizer com isso? A língua é mundo de iniquidade. Os comentaristas bíblicos mais consistentes sugerem que o que Tiago está dizendo é o seguinte, não existe limites para os problemas causados pela língua. Basta observar a história que eu contei. Basta observar, por exemplo, que Charles Spurgeon, aos 26 anos de idade, pregando para milhares de pessoas, alguém lá atrás gritou, fogo, fogo, e as pessoas saíram correndo, pelo menos 7 delas morreram pisoteadas.
quantas tragédias já aconteceram no âmbito de uma família, no ambiente de um trabalho, no ambiente de uma igreja, de um país, por conta de uma falsa notícia, por conta de uma mentira. Então, o potencial destrutivo da língua é absurdamente grande. Então, Tiago está nos exortando, e percebam, ele não está se dirigindo a incrédulos, ele está se dirigindo a cristãos, falando, olha, quem controla a sua língua é varão perfeito. A verdadeira religião consiste em refrear a língua, porque a língua tem um potencial para o bem, assim como um pequeno leme pode dirigir o navio numa rota segura, mas também tem o potencial destrutivo. É um mundo de iniquidade. Quem pode mensurar o que uma mentira, o que uma falsidade, uma calúnia, uma difamação, um assassinato de reputação pode causar? Alguém disse que uma língua afiada é o único instrumento de corte que quanto mais usado, mais afiado fica. Vocês já foram no açougue? Que o açougueiro está sempre amolando a faca? Porque quanto mais ele corta, mais a faca fica cega. A lâmina vai ficando cega. Ele tem que estar sempre amolando a faca. Mas a língua é um instrumento que quanto mais usa, mais afiada fica. Então, é um instrumento extremamente perigoso. Por isso essa expressão que eu usei, potencial destrutivo. A segunda característica, a capacidade de poluir. A língua, diz Tiago, contamina o corpo. Então, a ideia aqui, para usar uma ilustração, tente imaginar, por exemplo, um saco com várias maçãs. Se uma maçã podre estiver ali, o que acontece? Contamina as demais. Um saco de batata também, uma batata podre. Essa é que é a ideia, ela tem um poder de poluição, ela tem um poder de contaminação. Então o ambiente está saudável, as relações são francas, fraternas, honestas, mas uma palavra, uma contaminação pode estragar relacionamentos, poluir o ambiente. Então o contágio da língua se difunde por toda a vida. A língua polui o homem por inteiro. A ideia aqui é justamente essa. A língua tem esse veneno mortífero, ele vai inclusive usar essa linguagem. O livro de Eclesiastes, que é um livro que a gente lê pouco, infelizmente, mas é um livro, embora difícil, contém muita sabedoria. Eclesiastes 5,6 diz assim, não consintas que a tua boca te faça culpado. Palavra boa, né? Não permita que a tua boca te faça culpado, ou seja, não contaminar o ambiente, as pessoas, por conta de uma linguagem. Então, a capacidade de poluição da língua é uma realidade também. Um terceiro elemento ainda, tem ampla esfera de influência. Ele vai dizer assim, ela põe em chama toda a carreira da existência humana. Essa expressão aponta a ideia de um ciclo completo, do nascimento à morte. Então, a língua ela pode prejudicar a pessoa do início na sua jornada até o final. Uma palavra mal aplicada, uma palavra mal dita, ela pode perturbar a vida de uma criança, começando nos seus primeiros dias de vida, e ela pode perturbar um ancião nos seus últimos momentos de vida. Ou seja, toda a carreira da existência humana pode ser comprometida pela língua. Ela põe em chama essa linguagem, toda a carreira da existência humana, não apenas uma fase da vida, mas toda ela pode ser prejudicada por conta de uma palavra inadequada. Então, Tiago está falando sobre a extensão do estrago que a língua pode trazer. E o quarto elemento ainda é incendiada pelo inferno. Impressionante isso. Porque ainda no verso 6, no finalzinho, ele diz uma coisa que por vezes a gente passa por cima. É posta ela mesma em chamas pelo inferno. A palavra inferno aqui significa, simbolicamente, forças malignas, forças diabólicas. Então nós sabemos que Satanás é o pai da mentira, ele é o tentador, então ele usa o seu poder para incendiar a língua do maldizente. Então a língua não só prejudica as pessoas, não é? A carreira da existência humana, mas é Satanás, é o inferno, é o que o Tiago está dizendo aqui, que incendeia a língua do maldizente. Embora o homem seja responsável moralmente por suas escolhas, todos nós iremos comparecer diante de Deus para prestar conta de nossas ações, nossas palavras, como aqueles repórteres, eles fizeram o que fizeram porque escolheram fazer.
Mas o que ele está dizendo aqui é que o inferno é quem põe a língua em chamas, quem encoraja, quem incentiva. Nós percebemos que é uma ação maligna, é o que o Tiago está dizendo. A força destruidora da língua vem do diabo. Ele é o incendiário, ele é o perturbador, ele é o pai da mentira. Então, em resumo, o poder destrutivo da língua, ele é reforçado por essas realidades que Tiago apresenta aqui. E um detalhe, que é sombrio também. O poder da língua tem um caráter humanamente indomável. Ele diz assim, nos versos 7 a 8. Tiago vai usar uma lista de animais, baseada em Gênesis, para mostrar que a capacidade do homem de domar os animais, Deus deu este mandato ao ser humano, mas ao mesmo tempo ele não é capaz de domar a própria língua. Vejam os versos 7 e 8. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, ele está contrastando. Então vejam, os seres humanos foram criados à imagem de Deus e Deus concedeu o que os teólogos chamam de mandato cultural. Nós somos os mordomos da criação. Então, por maior e por mais expressivo, mais selvagem que seja o animal, o ser humano tem o poder de domar. Mas, diz Tiago, a própria língua, tão pequena, ele não consegue. Ele está falando, percebam, é destrutivo e o que é mais terrível, é indomável. Não há um ser humano capaz de domar a sua própria língua. Isso é absolutamente forte. Então, domar aqui significa manter sob controle, subjugar, amansar. E o ser humano, repito, que tem capacidades extraordinárias para domesticar animais, não tem a capacidade de dominar a própria língua. Sendo assim, alguém poderia perguntar, bem, então a gente está no mato sem cachorro, porque nós sabemos que tem um poder destrutivo, nós sabemos que tem caráter indomável, então não podemos fazer nada. É isso que o Tiago está sugerindo aqui? Percebam, ele mostra o poder destrutivo e a incapacidade do homem de dominar a própria língua, e ao fazê-lo está encorajando os cristãos a buscar o auxílio que vem dos céus. Santo Agostinho, comentando essa passagem de forma brilhante, ele diz, Tiago não diz que ninguém pode dominar a língua, mas nenhum dos homens, de modo que quando ela é domada, confessamos que isso não se deu por piedade, quer dizer, que isso se deu pela piedade, ajuda e graça de Deus. Em outras palavras, quando você encontra alguém que tem essa serenidade, essa mansidão, essa capacidade de resiliência, de medir as palavras, de temperá-las com sal, essa atitude com o dom de falar, essa moderação, não é algo que a gente produz, porque os filhos de Adão não têm capacidade de dominar a própria língua. É uma habilidade, é uma graça que vem dos céus. Então percebam, você não pode, mas a graça de Deus em você é possível. Eu gostei disso, ontem eu conversei com um amigo sobre esses assuntos de natureza política, estávamos conversando sobre a Rússia. Eu lembrei aqui em outubro do ano passado, o pastor Evgeny Barmuski, um pastor batista de Moscou, que viveu na sua pele, na pele da família, os horrores do comunismo. O bisavô dele foi assassinado, o avô. Ele nasceu na Sibéria, um campo de concentração, só porque eram cristãos. E ele, ainda jovem, perguntou ao avô, que tinha marcas de tortura no corpo, mas uma alegria no evangelho. E ele então perguntou ao seu avô, avô, como é que o senhor consegue amar essas pessoas? Como é que o senhor consegue ter essa alegria e não ter ódio deles? O que eles fizeram com a nossa família, com o seu pai, com a nossa família? E o avô disse assim, meu filho, não sou eu, é Cristo em mim. Então, usando para esse ponto aqui do controle da língua, não somos nós, é a graça de Deus em nós. Então está dizendo que a língua é indomável, o homem em si não tem capacidade. Nós somos pavio curto, a gente fala mais do que deveria falar, embora tenhamos 2 ouvidos e uma boca, a gente inverte as coisas.
mas a graça de Deus em nós, um dos aspectos do fruto do Espírito é esse domínio, essa capacidade da moderação, da sensatez, da linguagem adequada, tudo na sua medida. E mais à frente eu vou falar como a gente alcança isso. Vejam, Salmo 141, verso 3 diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Essa é a oração de uma pessoa que sabe que não tem em si mesma condição. E então ele pede o auxílio: Senhor, põe guarda a minha boca. É uma linguagem metafórica. Porque ele está pedindo: Senhor, me ajude. Não permita que eu fale de forma insensata. Vigia, Senhor, a porta dos meus lábios. E mais, a partir dos versos 9 e 10, ele vai falar da incoerência. E aqui nós não tratamos no estudo anterior. A partir do verso 9, ele vai falar dessa incoerência. Vejam. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então vejam, Tiago, ele está num raciocínio lógico, linear, muito interessante. Ele diz: olha, alguns de vocês querem ser mestres. Eu sei que o ensino, o magistério é uma coisa de prestígio, mas vocês devem tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque o mestre usa a linguagem, ele usa a fala. E quanto mais fala, mais perigo de errar. Maior rigor sobre os mestres. Se Deus está te chamando para ser o mestre, siga em frente. Agora não se apresente, porque os professores, os mestres, serão julgados com maior rigor. Então ele já começa a dar um freio nos precipitados, nos afoitos, nos voluntários. E em seguida ele diz: vejam, a língua é pequena, é um órgão pequeno. E assim como o freio na boca do cavalo, assim como o leme no navio, ela dirige a vida. E ao mesmo tempo tem esse poder destrutivo. É uma fagulha, uma pequena fagulha, uma bituca de cigarro. Uma fogueira não devidamente apagada pode incendiar uma floresta inteira. Assim a língua, é um mundo de iniquidade. É veneno mortífero, contamina, destrói a existência humana. Ela é colocada em chamas pelo inferno. É o próprio diabo que usa as palavras das pessoas para cometer todo tipo de torpeza. Então ele está falando de assuntos sérios. E agora ele apresenta incoerência. Vejam vocês, a mesma boca, ele está se dirigindo para os crentes, a mesma boca que vocês usam para dizer: bendito seja o Senhor e Pai, é a mesma boca que vocês usam para amaldiçoar aqueles que foram feitos à imagem de Deus. Então Tiago está mostrando essa incoerência. Bem dizer aqui, e ele é um judeu, cristão, se dirigindo a uma comunidade majoritariamente de judeus. Então eles conheciam a tradição de Israel. Então essa expressão bem dizer, que aparece, é uma palavra forte. Em Israel significa falar bem. Bem dizer a Deus é falar bem de Deus. É louvar, é glorificar, é adorar. Então o povo de Israel sempre teve essa tradição, manhã, tarde e noite, bem dizer a Deus, com expressões de louvor. O Salmo está cheio de expressões assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso aos Efésios, lembra semana passada. Então espera-se do povo de Deus que haja coerência, mas nem sempre é o que se vê. Tiago se dirige aos irmãos na fé e fala sobre esse duplo padrão. E qual é o duplo padrão? A mesma boca que louva a Deus no domingo é a mesma boca que amaldiçoa as pessoas, às vezes no mesmo domingo. Não é? E o que torna a maldição particularmente hedionda é o fato de que aquele a quem amaldiçoamos foi criado à imagem de Deus. E então ele vai dizer: da mesma boca saem louvor e maldição. E ele conclui: irmãos, não deveria ser assim. Não convém que seja assim. Há uma incoerência e é um duplo padrão. É por isso que a gente precisa crescer, amadurecer. Ele está escrevendo para corrigir as deficiências daquela igreja. Vocês precisam ganhar estatura, maturidade. Essa incoerência faz parte da trajetória dos filhos de Adão, mas vocês são salvos. Não convém que seja assim. Usar a boca para louvar a Deus e para amaldiçoar as pessoas. E para reforçar isso, ele vai usar mais uma metáfora para contrastar o mundo natural com o mundo espiritual. Vejam os versos 11 e 12. Duas figuras, a fonte e a árvore. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos?
tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, o que ele está dizendo aqui? Um raciocínio muito lógico. Você não encontra numa fonte salgada água doce. Você não se aproxima de uma mangueira esperando colher uma laranja. No mundo natural existe uma ordem, uma coerência, um padrão. No entanto, o que é curioso notar é que nas realidades espirituais a gente está vendo uma incoerência, a falta de padrão, a desordem. Da mesma boca que procede bênção, que bendiz a Deus, da mesma boca que é uma fonte de água doce, a gente está tirando também água salgada. O que a gente não vê no mundo natural, a gente está vendo no mundo espiritual. Então, existe um padrão criacional lógico, mas, infelizmente, uma incoerência nas realidades espirituais. E a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: por que assim? Se eu vou num pé de manga, eu colho manga. Se eu vou numa laranjeira, eu colho uma laranja. Isso é uma coerência. Se eu vou num rio, aquilo ali tem água doce. No mar é água salgada. Isso é um padrão. Agora, por que entre os crentes é um duplo padrão? A mesma boca que louva a Deus é que amaldiçoa o seu próximo. E amaldiçoar aqui pode ter várias conotações. Pode ser literalmente, né, desejar o mal, jogar uma praga, ou falar mal, né, maldizer. É o contrário de bem dizer. A própria linguagem, a filologia já aponta para isso. Mas qual o ponto? Por que existe essa incoerência? E a questão toda passa a ser a seguinte: as palavras soam como um barômetro da nossa espiritualidade. O problema não são necessariamente as palavras. As palavras apenas revelam a condição do coração. A questão é a fonte. Por isso Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então, quanto mais seu coração estiver cheio do Senhor, mais condições você terá de bem dizer. Quanto mais seu coração estiver cheio de outras coisas, mais vulnerável a amaldiçoar. Veja o que Jesus disse em Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Ele faz então uma lista de pecados e ao final ele diz: falsos testemunhos e blasfêmias. Então, se nós queremos ter um padrão coerente e usar adequadamente a nossa língua, as nossas palavras, é preciso cuidar do coração. É o coração. Tudo é o coração. Do coração procedem as fontes da vida. Então, em outras palavras, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se seu coração é mau, a palavra é má. Existe incompatibilidade entre um coração puro e palavras impuras. Provérbios, livro de sabedoria, diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Então a boca do justo é manancial de vida. A gente precisa fazer escolhas, irmãos. Eu preciso, nós todos. E passa necessariamente pelo cuidado do coração. Eu quero encerrar fazendo 3 recomendações a vocês. Vejam. Primeiro, seja disciplinado para falar menos, falar melhor e sempre falar a verdade. Isso envolve disciplina. A gente precisa falar menos. Quem fala muito erra. Falar menos. Tem muito tagarela, impressionante. Tem que falar menos. Tiago falou sobre isso. E falar melhor. Transmitir graça aos que ouvem. E sempre falar a verdade. Eu poderia até fazer uma vírgula ali. Falar a verdade em amor. Porque você pode falar a verdade e ainda assim errar. Então tem que ser verdade dosada com amor. Segunda recomendação: seja íntegro e não dê ouvidos a nenhuma conversa que prejudique a honra e o bom nome do próximo. Porque percebam, peca quem maldiz, peca o maledicente, mas peca também quem dá ouvidos. Lembra das peneiras que eu citei aqui, as famosas peneiras de Sócrates? Eu citei as peneiras de Paulo, né? A verdade, o amor, a verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado para não ficar alimentando
essas práticas viciantes de corações que reverberam pela boca a condição de putrefação, né, de adoecimento do coração. E por fim, seja piedoso. Quanto mais puro for o coração, mais puras serão as palavras. Então, essa intimidade, essa comunhão, esse relacionamento com o Senhor vai nos ajudar a ter doçura nas nossas palavras, verdade na palavra, integridade na palavra e tomar cuidado para não macular, para não manchar, para não cometer o assassinato de reputação. Quantos nomes, quantas famílias, quantas igrejas são maculadas por gente que tem um mau hábito de usar a palavra inadequadamente. Bem, 2 versos eu queria que os irmãos lessem comigo, serão projetados, e assim a gente vai encerrar. Vamos ler juntos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A gente tem que orar diariamente isso aí. Eu tenho dito a vocês, nós fizemos uma série de estudos nos Salmos, nós aprendemos a orar e a adorar com os salmistas, com o saltério. Às vezes não sabe, o que eu vou falar para Deus? Quais são as palavras que eu devo usar? Usa os salmos, está aqui uma oração, está pronta, não precisa inventar não, está aqui prontinha. Chega diante de Deus e fala, Senhor, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. O Senhor que é minha rocha e meu redentor. Então orar não é inventar palavras, orar é repetir as palavras que já estão aí nas Escrituras. Em uma última passagem, um último verso, Salmo 34:1, vamos ler juntos? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Se o louvor estiver continuamente na sua boca, você não vai ter tempo para falar besteira. Guarda isso aí. Vamos orar? Ó Deus, quantas verdades nós ouvimos aqui e ao mesmo tempo reconhecemos a dificuldade que temos em nós mesmos de pôr essas verdades em prática. A nossa língua é um mundo de iniquidade, é fogo que destrói. Por isso nós rogamos a Tua misericórdia sobre nós, que o Senhor de fato coloque um guarda na nossa boca e vigie as palavras do nosso coração, para que nós possamos viver uma vida que seja agradável a Ti. Cuida do nosso coração para que as nossas palavras sejam agradáveis ao Senhor. Não permita que vivamos um duplo padrão, usando as nossas palavras para bendizer o Senhor e ao mesmo tempo para prejudicar, para amaldiçoar pessoas a quem o Senhor fez a sua própria imagem. Oramos pela saúde desta igreja, que os relacionamentos sejam sempre francos, leais, honestos, íntegros, saudáveis. Ajuda-nos a ser homens e mulheres que transmitem graça através das nossas palavras. E que nós tenhamos também sabedoria e coragem para repreender aqueles que de alguma maneira usam suas palavras para contaminar. Guarda as nossas vidas, guarda esta igreja, guarda o Teu povo. Nós Te louvamos por essa porção da Tua palavra, que é dura, que é exortativa e necessária, para que possamos crescer em tudo imitando a Cristo, cujas palavras sempre glorificaram o Senhor. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço.
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.